boa tarde, bom dia, boa noite. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que eu tenho aquela pessoa que está me vendo à noite, outro dia, boa tarde. Obrigado você aí que acompanhou até hoje todos os nossos trabalhos. Falamos um trabalho sobre equipamento que vem crescendo dia a dia no Brasil e no mundo todo. O Querobel, né? Uma palavra um pouco difícil de se escrever e ao mesmo tempo na parceria e na companhia da Educafit, unindo conhecimento, ciência, cultura, levando até você o equipamento, esse equipamento de uma esfera com alça unificada, onde um único equipamento você tem vários movimentos, vários exercícios, formas de trabalhar, força, resistência, potência, você em relação à oxidação da gordura, é muita coisa, né? Então se você pegou o primeiro vídeo até o último, que hoje é a nossa última aula, com certeza, tenho absoluta certeza que você vai começar a trabalhar diferente, de uma forma de ver o equipamento, de como utilizar ele para você, o seu aluno, o seu cliente, na forma em relação à saúde, à performance, ao alto rendimento, dentro do mundo fitness e do esporte. Essa foi o meu primeiro passo com você. O meu primeiro, por que o meu primeiro? Porque o segundo, o terceiro, o quarto, a utilização do Querobel, em relação, fizemos um trabalho biarticular, podemos fazer um trabalho uniarticular, em relação uniarticular com 2 Querobels, exatamente. Eu vou passar alguma coisinha para você entender a relação disso. Por quê? Nos próximos cursos nós vamos dar essa dica. Ficou a dica do biarticular? Vamos falar do uniarticular? Rapidinho. A pegada vai ser frontal, sendo invertida ou anterior, aonde? Tanto em ação da inserção da mão que você fizer em relação ao indicador e polegar à sua frente, o que ele vai fazer? Ele vai estar na mesma posição que você for fazer a pegada invertida. Porque o amato vai estar sempre em relação à alça. Ah, mas o meu osso em relação ao meu braço, o meu rádio, não sempre. Os movimentos em relação à pegada, tudo bem, eu concordo com você. Mas na finalização ou num movimento, no caso do hack, onde vem o trabalho de um clean, se a pegada for frontal ou se a pegada for invertida, de rotação, com o indicador e o polegar voltado para você, no final do movimento, está novamente estabilizado sobre o antebraço, o rádio. Tá. Lembrando que nós trabalhamos o curso todo para te mostrar o quanto é necessário o conhecimento dessa pegada, para partir para a primeira pegada, relacionado só com uma mão uniarticular. Ah, mas Luciano, você me falou agora que eu consigo trabalhar com 2 Querobels. Perfeitamente, perfeitamente, tá? No momento, só para você ter ideia, do swing biarticular, do swing uniarticular, tá? E na relação, depois de trabalhar com swing com 2 Querobels, saída dele, frontal, a distância também é muito importante. Você não pode ficar em cima ou Querobel abaixo em relação ao seu joelho, seu eixo central. Você tem que ter a mesma distância. A relação da flexão é a mesma, não pode agachar, e aí você vai dar o quê? A transferência do movimento. Olhou, nada de cervical relacionada a uma cifose, cervical acentuada, o movimento é o mesmo, só que a distância de você trabalhar com o equipamento é diferente. Esse toque vai acontecer nos próximos cursos. Volto a dizer e falei no início, é a nossa última aula desse primeiro curso, dessa primeira força entre o nosso trabalho relacionado ao Querobel com a Educafit. Bom, se você falar para mim qual foi o meu objetivo, que você tenha o equipamento, uma única peça e que você possa trabalhar num trabalho relacionado a onde você vai atender o seu aluno, que forma como você vai atender o seu aluno que nós vimos lá atrás, para qual público que você vai trabalhar esse equipamento, né? Se é para um idoso, se é para um atleta, qual o objetivo desse equipamento que você vai tentar atingir com ele. Então, nos outros passos, desde o primeiro até o último curso hoje, você encontra tudo, tá? É só você voltar naquele curso no número, um exemplo, X agora, no número 20, ele está falando sobre um tema específico, volta lá, reveja. E outro, dúvidas, é só entrar em contato com a Educafit ou diretamente com a Brazilian Training, no meu caso,
tá? Com o WhatsApp, que nós vamos deixar para você depois, todos os contatos, formas de e-mail, forma de interação pelo WhatsApp, Facebook e esses outros elementos que a gente vai deixar contigo. Bom, o que eu ia falar que a gente utilizou a lousa num dos cursos relacionados para a gente falar em relação de métodos de ser trabalhado. Tá, Luciano, eu posso trabalhar com ele como fosse um trabalho, como equipamentos na mão, como assim? Um dumbbell, uma barra? Pode. Deve. O detalhe está onde? No momento que você vai exercer o equipamento e saber que a forma dele por gerar um torque em relação a esse braço de alavanca é diferente dos estudos que nós temos com equipamentos específicos. Exemplo. Olha o kettlebell. Você está com a alça dele, mas olha, ele está fora. Já é um outro tipo. Então, tomar cuidado com o equipamento, como você pega o equipamento, como você vai exercer esse movimento. Ele, além de te ajudar, sim, mas pegando errado, movimento errado, não é legal, tá? Não aconselho a você. Então, eu aconselho que você dê sequência no que nós mostramos até hoje. As dúvidas estamos aí para tirar com você, tá bem? Porém, o que eu quero dizer para você é que esse equipamento aqui, a gente vai fazer uma transferência dele para o funcional. Então eu quero que você me fale o seguinte, treinamento funcional. Vou pegar até aqui, ó, um T em relação da EducaFit com F. Treinamento funcional. Bacana, perfeito, numa posição lógica. Mas eu te digo para tu, nada contra equipamentos, nada contra movimentos e principalmente métodos, mas vamos falar de treinamento resistido, conhecido como musculação em relação à utilização do equipamento. Mesa extensora, você está sentado e você está fazendo o quê? A extensão em relação de membro inferior, utilização da coxa, certo? Você está lá, ó. Cadeira, mesa flexora, posições direcionado, porém é o posterior que vai ser trabalhado. Depende do tipo, no caso, do movimento ou do equipamento que você vai exercer. Tá, aí o que eu quero te chegar onde é o seguinte. Você precisa do equipamento. E muitas vezes, vários motivos nós falamos também a respeito do quê? De investimento. Então eu estou voltando um pouquinho em alguns cursos, um bate-bola com você aqui rápido, né? Ou pode ser chamado mesmo um ping-pong, ou até mesmo porque eu jogar um kettlebell pro outro, tá bom? O objetivo é deixar um pouco mais solto. O que eu quero falar de investimento? O equipamento que você vai utilizar de uma mesa extensora e uma mesa flexora, de uma cadeira extensora flexora, não é tão barato, né? E mostrei para vocês a utilização de um kit de kettlebell é uma academia. Mas voltando em relação aos movimentos ocorrentes, ao exercício que você vai exercer e o objetivo, para a função que você vai elevar, eu te falo a verdade, não é necessário. Como assim, Luciano? Muito bem, para quem monta, para quem anda a cavalo, para quem cavalga, você fica numa posição em cima da sela com a sua perna uma semiflexão em relação ao seu joelho. Você não tem a necessidade de fazer os movimentos em relação repetitivos que eu passei. Porém, volta para condicionamento, por que não? É óbvio, mas se você tem que usar um único equipamento para condicionar você, o seu aluno, por que não usar o kettlebell? Então, no caso, o movimento utilizado, deadlift, postura. Ah, mas esse movimento você está empurrando o equipamento e você está também retirando a sua perna, colocando no auxílio da calça em relação do salto para fazer a força para sair do chão. Então, o movimento em relação que você utilizou para a extensão é diferente do movimento que você vai utilizar para subir, onde um gera um movimento em um plano horizontal e onde o outro você tem que fazer uma impulsão vertical. Então aí vem as funções do treinamento funcional. Ah, tá bom, mas não, pera, tem mais. Se você pegar o kettlebell e fazer o arremesso dele lateral biarticular, eu te transfiro ele para, muitas vezes até mesmo para o tênis. Você precisa fazer essa rotação, essa impulsão, essa potência com o equipamento. Então uso ele. Tá bom,
Mas aí eu preciso para mais outros exemplos. Eu quero dizer a transferência do equipamento na utilização de movimentos e exercícios para as funções. Então tá, e aí você me fala assim, pô Luciano, mas aí em relação também das pessoas que fazem tiro esportivo, então o que você vai fazer? Tiro esportivo. Então você vai utilizar ele em relação para você transferir para os movimentos. O movimento aquele que é do seu aluno ou o seu próprio movimento, tá? Nada contra novamente, porque o que eu quero falar nada contra? Nós temos que estar cruzando, nós temos que estar fazendo o trabalho de X com métodos, equipamentos para chegar hoje no condicionamento do dia a dia do seu cliente ou até mesmo o seu movimento ou o seu objetivo a ser alcançado. Como o objetivo foi só falar de kettlebell, o objetivo maior é que você entenda o máximo possível desse equipamento para que você leve qualidade até o seu trabalho no seu dia a dia. Bom, falamos um pouquinho dessa transferência de como utilizar o equipamento, pegar ele, utilizando ele especificamente para ser o melhor equipamento ou o melhor investimento no seu dia a dia, já que fica difícil de você ter equipamentos específicos a esse ocorrente. Falando sobre a parte fitness, mostramos muitos trabalhos em relação como agachamento, deadlift, os swings, principalmente os swings, né? As diferenças de você fazer ele com muita distância em relação ao seu corpo próximo, o swing central, o swing em relação a um plano com a extensão do membro superior, um swing acima da sua cabeça, vertical, qual é a necessidade dele estar assim e não assim com o equipamento, mantendo uma sustentação para transferência desse equipamento e o peso sobre as articulações, nos outros capítulos acima que você vai encontrar, tá bem? A palavrinha kettlebell, cortando ela, utilização dela em relação da chaleira e do sino, e você, enfim, fica à vontade de você trabalhar da forma como você quer falar, muitas vezes falando chaleira, outros falando sino, outros falando muitas vezes falando bala de canhão, enfim, tá? Outro detalhe importante, já a própria parte que eu falei aqui, kettlebell e Educa Fit, a parte de educar o seu aluno, educar a si mesmo, começar a ver erros ocorrentes, buscar o conhecimento e levar para o dia a dia. Pessoal, brigadão também a todos vocês que estiveram com a gente presente, principalmente aqueles que já entraram em contato, falando a respeito da utilização do curso em andamento, isso é muito importante, tá? E a gente vai estar sempre buscando maiores informações a vocês. Não esqueci de depois deixar um PDF com algumas informações, principalmente científicas, para que você possa ter uma referência de onde nós estamos falando e articulando todo esse trabalho em conjunto, certo? E aí trazendo para você condição de trabalho com ciência e cultura, conforto. É conforto, sim, é um equipamento, não tem muito o que fazer em relação a ele, não vai tirar o seu conforto, não vai te machucar. No início do curso eu mostrei em relação de uma única pegada, aí sim ele começa a trabalhar de uma forma diferenciada. Ele pega, ele vai ter um rebote, ele vai ter uma sustentação e ele vai ter uma parada em cima do seu antebraço. Então, para o outro curso nós vamos falar a respeito desse tipo de trabalho. No caso também de condição e de conforto, sem sombra de dúvida, não tem muito o que falar a respeito, que é um equipamento muito simples de ser utilizado, num termo fácil de você que estudou, e um equipamento de investimento. Em relação a esse trabalho, condicionamento, seja o condicionamento na parte do fitness, seja o condicionamento na parte do esporte, alto rendimento, pronto, porque envolve vários esportes de utilização do kettlebell. Tá? E também muitos esportes, como você vai ver pela frente, que vai estar utilizando o equipamento como, não vou dizer um auxílio, mas sim como o principal equipamento para você melhorar a condição física do seu aluno. Mais para frente a gente vai falar a respeito até de um exemplo mais citado, como pode ser feito ele, tá? Muitas vezes dentro do próprio trabalho, vou citar um agora, o do atletismo. Vou te falar um tipo dele de transferência de como você utilizar ele. Você vai chegar no seu dia a dia e você precisa trabalhar com equipamento que vai te proporcionar
trabalho de força, trabalho de resistência, mas principalmente o trabalho específico daquele atleta. Ok. Você vai trabalhar com ele as mobilidades, as liberações, você vai trabalhar com ele os movimentos, foram tudo no passado, mas ele é um atleta de arremesso, tá? Então o que você vai fazer? Se você levar só a bola de arremesso, como que você vai fazer os outros movimentos? Como que você vai fazer um swing com a bola de arremesso? Ela vai tão... Não. Enfim, é aí que entra então a transferência de você descondicionar o seu atleta, o seu aluno em relação ao fitness esporte com equipamento. E lança. Deu para entender? Vai agora de você começar a conhecer melhor o equipamento e como você vai trabalhar com ele. Se você quer naquele dia trabalhar força, se você quer trabalhar naquele dia um trabalho de resistência, ou se você quer trabalhar naquele dia uma técnica e envolver depois um trabalho de condicionamento. Pegar aqui um pouquinho para não ficar fora, porque o objetivo hoje é não esquecer nada, né? Como tem muita coisa que passou aí, eu queria que ficasse tudo bem claro nesse último trabalho, tá bom? Nós tivemos tópicos que eu fui separando. Hoje é a aula de número 30, então nós tivemos tópicos que eu fui separando elas de aula em aula, dando até quase 6 tópicos. No primeiro tópico, a gente envolve o início de todas as bases, falando um pouco da história dele, me colocando a minha posição, me apresentando e vice-versa. No segundo tópico, eu já entro com ele com uma base muito interessante em relação a avaliações, super simples, né, de última utilização, com um trabalho feito com o próprio celular. Ah, Luciano, quer dizer que então... Não, nós utilizamos também avaliações científicas e também de reconhecimentos sobre. Esse primeiro curso foi para dar essa base a você, para que você não se prendesse, para que você ficasse mais solto em relação ao trabalho e também ao seu próprio dia a dia. No terceiro elemento aqui, eu posso falar que a gente entrou com conceitos teóricos, tá, em relação do nosso trabalho, todo esse conceito que foi trabalhado com ele. No quarto elemento, nós trabalhamos com membros relacionados às diferenças de como trabalhar membros inferiores e superiores, a parte mais anatômica. No quinto movimento, em relação, nós trabalhamos com ele uma parte na parte prática do fitness do esporte, como você pode trabalhar e a montagem desse trabalho todo. E no sexto, a gente acabou fazendo esse trabalho mais funcional. Tá, deixa eu dar um outro toque interessante para você. Nós falamos na parte para trabalhar com idosos. E para kids? Já pensou? Tem um trabalho? Tem. Então, um trabalho bem já específico sendo utilizado, não tanto aqui no Brasil, mas fora também utilizado para kids. Cuidado. Cuidado com o tipo de equipamento, cuidado com a quantidade de peso. Toma cuidado. É só um toque para você ver o quanto que a gente tem um leque de opções para a gente poder trabalhar com esse equipamento. Tá? Bom, Luciano, eu posso usar luva? Olha, não acho ideal. Porque você vai colocar um suporte, uma posição de estar na sua mão impedindo de conhecer como manusear corretamente o equipamento. O que seria ideal? Magnésio. Para não machucar sua mão, e magnésio para você tratar a sua alça. Tá? Muito simples. Tem magnésio, tanto ele em pó como ele em bastão, em relação a isso. Tá? Você podendo utilizar ele na alça, você vai pegar, fazer o tratamento dele com a alça e na sua mão. Lógico, tem lugares que não gostam, porque com certeza vai fazer um belo de uma parte toda suja, mas é muito interessante a utilização dele sim. Luciano, o levantamento com o kettlebell. Levantamento com o kettlebell. Você posso usar o cinto? Não vejo essa necessidade, tá? Mesmo sim, se a pessoa se encontra muito tempo fora de treinamento, não está condicionada, né? O sedentário ou a sedentária, aí que está o segredo. Falamos tanto de trabalhar em relação ao sistema core, falamos tanto de trabalho de fazer o swing, ativação do glúteo, ativação em relação ao oblíquo, envolve toda uma postura de você proporcionar e ajudar a você ter condições específicas para o teu centro. Qual a necessidade de utilizar o peso? É um equipamento com peso moderado, perto de uma barbell, de uma barra que utiliza mais de 100 kg, 150. Então eu te aconselho a você usar o específico chamado cinto, que é o cinto para competição, para levantamento de kettlebell lifting em relação a ele de apoio. Não vai pensar que esse cinto é um cinto para posicionar
a sua coluna lombar. Não. O cinto para o campeonato específico do levantamento com o kettlebell, ele tem uma pequena diferença de estar próximo do seu lombar. Ele fica com uma certa distância, ele não fica totalmente preso, colado. Por quê? Porque é para você apoiar o seu cotovelo. Em movimentos como em competições de 10 minutos, transpira, soa, cansa. Levantando uma ou duas peças que seja, o que vai acontecer? Você tem que ter um apoio. Onde fica esse apoio? Osso sobre osso. Tá? O seu cotovelo sobre o osso do quadril. Alguns com dificuldade. Então o cinto é para esse aspecto a ser utilizado. Luciano, tênis. Qual tênis é o ideal? O mais simples possível. Cuidado com tênis relacionados com proporção, com esses tênis chamados de mola. Evita. Ele não te dá estabilidade, tá? Luciano, eu já vi pessoas treinando descalço. Tudo bem, não tem problema. Depende do tipo de trabalho que você vai fazer, qual o treinamento que você vai se desenvolver, até válido. Toma muito cuidado, tá? Sempre um bom tênis, eu prefiro. Tá, e um lifter, em relação a um treinamento que o pessoal usa para levantamento? Ótimo, mas muito cuidado com ele também. Não tem necessidade de ser nem nada caro, nem nada tão, pode dizer para você, muito rústico, fechado, aquele lifter pesado. Um tênis hoje, um solado simples, é o ideal, tá? Então o material de trabalho para você também estar utilizando, você percebeu que não há necessidade de material de trabalho quando a gente fez esse primeiro curso para vocês. O material de trabalho agora é você ficar mais à vontade com roupa simples para o seu dia a dia, tá bem? Tá. Bom, um movimento muito utilizado chamado de swing americano ou American Swing, que obviamente é transferido mais pela linha americana, que a gente já falou sobre isso. Um sistema num plano do seu horizonte, onde o seu braço está em extensão, com o seu corpo todo alinhado. O que acontece? Você começa a aumentar a amplitude, trazendo esse braço em extensão total sobre todas as articulações. Aonde a alça fechada com o fundo virado para o teto é o nome dado do swing americano. Porém, hoje no nosso meio se fala muito de swing overhead, tá? Acima da cabeça. O movimento ele vem na baixo máximo em relação ao seu quadril e volta com potência e força ao quadril, transferindo o movimento acima da cabeça, tá? Sabe quem que usa muito esse movimento? Nadador. O nadador usa bastante. Na saída, ele usa bastante. Então, o curso todo vai te dar bagagem para você começar a pensar melhor agora em como poder trabalhar tudo isso também. No início do curso, em vindo sobre ele, eu nem falei nada sobre isso, tá? Bem, chegando a todos esses exemplos citados, que eu falei que você pode estar transferindo treinamento funcional, o que você pode exercer, que forma que você pode exercer, existe só uma coisa muito interessante e simples e ser utilizada em relação a tudo isso. Qual é o principal núcleo a ser usado com o kettlebell? É movimento de cintura escapular? É movimento de flexão de cotovelo? É retirar do chão? Onde está o centro? Já falo, ó. Centro. Se é o centro, qual a palavra muito utilizada? Core. Gente, é o sistema pélvico, é o quadril, é a explosão da utilização do equipamento, onde você coloca ele em relação ao eixo ligado ao seu quadril, quando você retorna, mantendo já a tripla extensão em ação, parando, alinhando o seu corpo, o braço, essa força, essa potência é gerada para que o equipamento vá para a sua frente. Aí cabe a você como está transferindo, aceitando essa transferência, trabalhando de uma forma mais suave para não se machucar, não deixando o movimento te levar de qualquer jeito. Lá atrás você vai ver tudo isso. Então, a parte central em relação à condição, conforto, condicionamento, centro, o core, é tudo. Nada impede você fazer os agachamentos, as puxadas,
os press, nada, nada, nada. Mas o objetivo principal de você utilizar, fazer o movimento com sistema biarticular é ele, tá? Detalhe super importante, você vai ver a pessoa muitas vezes lançando com extensão total. Novamente um cuidado aí, mais uma dica, tá? Por quê? Muitas vezes a pessoa tem dificuldade desse alongamento posterior. Então, em vez de você estar acionando o ajuda a ele, vocês podem estar machucando ele. Então, pequena flexão de joelho. Lembra, alinhamento do teu corpo e não só um equipamento, não só um brinquedo, não só uma forma de ver essa ferramenta que muitas vezes é chamada para você estar aí colocando a moda. Não. Vem com a gente, vem buscar conhecimento, vem estar sempre se educando para a gente poder estar levando a educação no nosso dia a dia. Muito bem. Tá. Para falar sobre uma parte que se fala muito em relação ao treinamento funcional, movimento. Movimento a gente falou vários, foi passado agora, tem em todas as partes movimento. Movimento a ser exercido com ele em relação ao movimento que você quer, o grupo muscular a ser trabalhado, essa transferência de movimento para o seu dia a dia, essa transferência de movimento para o seu aluno, movimento. Em seguida, a montagem do exercício. Aí sim. Qual o nome desse exercício? Lembra que eu passei lá atrás, falando sobre em relação de pegadas no equipamento, onde muitas vezes hoje você busca pelas vias de comunicação nomes dados, muitas vezes para um movimento que não é a relação daquele movimento perante aquele exercício. Cuidado, cuidado, tá? Série. Quantas séries? Por isso que eu não fugi do nosso básico, da nossa formação, do profissional de educação física, onde a gente tem fisiologia, anatomia, biomecânica, enfim, muito estudo pela frente, tá? Esse é o ponto-chave. Excelentes referências nacionais e internacionais para a gente ficar um pouco mais familiarizado com o equipamento. Porém, a linhagem dele, por ser russa, andando o mundo todo, uma linha da Europa, chegando à América, muda um pouco. Mas o básico, né, é sempre muito importante, porque não é por acaso que ele é chamado de básico, ele é chamado de base. Pessoal, repetições. Repetições tem o que falar, né? Um número abaixo de 12, um número abaixo de 15, um número acima de 15, um número abaixo de 5. Então nós estamos falando de força máxima, nós estamos falando de força de hipertrofia, nós estamos falando de força de resistência. Novamente, não sai muito fora disso, tá? Agora, tudo isso aqui que eu tô falando, opa, caiu aqui. Tinha que dar um gafe, né? Tem que fazer uma chamada, né? Tudo aqui, a gente está falando uma coisa muito importante, tá? Em como você utilizar o equipamento. Em relação a tempo. O tempo que envolve o treino. O tempo que envolve o descanso. Descanso esse que está entre as séries e repetições, entre alguns parâmetros de macro e microciclos montados que você depois vai montar, o que envolve o descanso pós-treino e no treino. Muito cuidado, faz toda a diferença do resultado com o equipamento, tá? Em relação principalmente se você está buscando um condicionamento físico e principalmente se você está buscando para aquela tal chamada queima de gordura. Então, a oxidação da gordura
Ela tem que estar num tempo certo, em movimentos corretos, em planejamento desse trabalho para que você possa alcançar o objetivo com um projeto relacionado ao seu aluno ou até mesmo a você. Tá bem? E carga. Então, no caso, se você tem um único equipamento que seja, muitas vezes, vou pegar um 16 quilos. Muitas vezes com esse no amarelinho. Eu tenho 16 quilos. E aí, o que eu vou fazer em relação a isso? Se você tem um único equipamento que você vai trabalhar com ele, forma o quê? Que você está trabalhando relativamente, tá? E você tomar cuidado, porque envolve muito aquele, só tem um querobel. Um é o suficiente para que você possa estar trabalhando em relação ao que eu passei aqui nesse para chegar em um mais. Uma nota a mais relacionada ao objetivo 100% alcançado. Tá, como assim, Luciano? Fácil. Simples. Se você escolheu, vamos fazer rapidinho agora, 2 movimentos. Saída. Retirou do chão, puxou à sua frente, retirou e puxou. Você gera uma intensidade maior, né? Então você pode movimentar 1, 2, gerando 2 em 1. Um deadlift e um high pull, gerando os 2 em um só. Você só tem a ganhar com esse tipo de trabalho, tá? E aí onde que envolve a carga. Então, muito simples. Se você tem um equipamento de 16 quilos e se você fez 10 repetições, você, lógico, não precisa nenhuma calculadora muito forte para isso. 160 quilos. Se você gerar isso 100 repetições, quanto você levantou? Já pensou nisso? 1.600 quilos. Em que tempo você vai colocar esse seu treinamento? Intervalado? Com descanso de 1 minuto? Então, dependendo como você for montar o seu trabalho, é o resultado gerado que você vai alcançar. Para chegar aos 100%, não sai muito daquilo que nós passamos e nem muito daquilo que você pode buscar como referência bibliográfica. Esse foi meu objetivo com você nesse curso. Tá? Um curso que te desse oportunidade de conhecimento, não te ficasse te enrolando, não ficasse perdendo tempo que você tem que, com vários equipamentos. Daqui para frente, com certeza teremos outros cursos que vai trazer para você agregar muitos outros movimentos, muitas outras oportunidades, chegando em si, você alcançar o seu objetivo maior. Mas volto a dizer para você que esse curso, você tem total capacidade de alcançar objetivos muito fortes, não só para você, mas com os seus alunos também. Tá? Pessoal, a gente está chegando ao nosso último encontro. Eu espero que vocês tenham gostado desse trabalho. Eu vou ficar à disposição de vocês sempre aí para poder tirar dúvidas relacionado ao que ocorreu. Sobre equipamentos, estamos à disposição. Relacionados a novos cursos, vamos depois falar para vocês, cursos presenciais, curso pessoal, levando esse conhecimento dentro e fora do Brasil. E espero que você consiga atingir seus objetivos. Uma coisa importante hoje, investimento curto, mas um investimento maior, chama estudo. Então aproveite esse canal, principalmente um canal hoje de uma localização, a EducaFit, que te traz um leque de opções de outros cursos. Não fique só no meu curso, busque outros, agregue esses cursos, faça disso para você o melhor layout de trabalho, tá? Você tem que estar sempre agregando valores. E espero te ver em breve
Em breve que eu espero te ver não só com mais um kettlebell, com 2, novos movimentos e quem sabe falar então especificamente da parte esportiva com ele, tá bem? Fica um grande abraço, desejo para você muito sucesso e até breve. Obrigado, valeu!